Bom dia de novo, pessoal. Muito alegre, feliz, neste dia 30 de dezembro de 2023, sábado. Eu estou aqui de novo na casa do Jair do Passaré, na Vida da Saudade. Excepcionalmente, eu estou fazendo as lives de sábado, deste final de ano, mas voltarei à normalidade, que será no próximo domingo. Próximo que eu digo não é amanhã não, dia 7 de janeiro, viu, pessoal? Então, olha, primeiro você pode assistir a minha live que eu fiz há pouco, uma live pequenininha, uma liçãozinha de direito muito boazinha para locatários e para quem compra imóvel com imóvel vizinho, ferindo as posturas previstas nos artigos 1301 e 1308 do Código Civil. Então, hoje nós temos que ver o seguinte. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, pessoal. Vamos fazer. Hoje eu ouvi na Rede Bandeirantes dizendo que o Luiz Roberto Barroso tinha negado algumas postulações do Lula, mas depois resolveu aceitar. Também que no dia 8 agora de janeiro vai haver uma manifestação lá em Brasília, porque o Brasil se livrou do golpe. Que golpe foi esse? Eu não sei. Terceiro, o Milei mandou uma carta bem bonitinha para o Lula e para todos os países do BRICS, dizendo que a Argentina não vai participar do BRICS. Para quem não sabe o que é BRICS, é um banco formado por países, sendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e outros que eles aprovaram agora. Mais uma, nas redes sociais, estão passando coisas do passado ótimas. A juíza Gabriela Heisemann, da 13ª Vara Federal de Curitiba, interrogando o Lula, no caso do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá. Aí o Lula diz: doutora, isso, olha, meu senhor, quem vai fazer perguntas ao senhor sou eu. O senhor não tem nada que me interrogar, fique da sua juíza. Bom, peraí, João Vitor. Aí, mas, eu não sei se verdade, se mentira, porque eu não gosto dessa expressão fake news. Essa expressão é igual a mãe de quem inventou essa expressão, viu? Olha, tem na rede social o seguinte: o cara que visitou muitas vezes o Lula lá na prisão, e ele dizia: olha, eu já estou com a certeza que eu vou ser solto e vou ser novamente presidente da República, estou garantido. Eu não sei se eu estava adivinhando ou não, mas o Gilmar Mendes assegurou que o Lula merecia um julgamento justo. E foi tudo contado, medido, preparado. Vamos lá. Você veja que agora querem caçar o Sérgio Moro por causa de supostas interceptações ilegais telefônicas daquele viadinho, desculpe aí, palavra que eu não gosto de dizer isso não, do Intercept, o John Glenn. Ele, que é o jornal Intercept, publicou uma conversação entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Gravação ilegal, e que aceitaram, porque ele é jornalista, tinha o direito de guardar sigilo da fonte, que está lá no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Mas depois estourou que foi o hacker Walter Delgatti, que deu tudo aquilo para o cara. Agora vejamos, quando os processos do Lula desceram para as duas varas federais de Brasília, 10ª e 12ª varas, eu andei pesquisando, vi lá pelo menos 3 processos de exceção de suspeição arquivados com sentença transitada julgada. Bom, vou fazer os países agora. Os parentes, o Toffoli eliminou uma multa de 10 bilhões de reais
do JBF, aquele casal daqueles irmãos, do frigorífico. Olha bem, é Jair. Os irmãos. Agora veja, quem é que patrocina a causa dos irmãos Joeley e o outro Batista, da JBF. Não falar não para me atrapalhar. Quem é? A advogada sabe quem é? É a esposa do Toffoli. O que você quer mais? Outra mais. Aí vamos fazer uma retrospectiva. Aí houve julgamento de, segundo já pesquisaram e as redes sociais indicam e eu examinei, pelo menos 2, mas dizem que foi 4 habeas corpus negando a nulidade pretendida pelo Lula. Vai bem. Bom, aí, que ele constrangeu o Lula mandando fazer condução coercitiva. Senhores, essa regra estava no Código de Processo Penal, abrigando a decisão do Sérgio Moro de mandar a condução coercitiva. Eu vou explicar como é isso. O réu tem que ser conduzido, ainda que ele não queira prestar depoimento. Mas por que a condução? Porque o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, diz que o réu não é obrigado a declarar nada, tem o direito de ficar em silêncio. Mas não diz que ele tem o direito de não comparecer porque quer ficar em silêncio. Ele tem que ir pelo menos para dar a qualificação dele. Fulano de tal, casado, solteiro, viúvo, tipo, fumar o que for. Aí pá, revogaram. E eu me lembro da vergonha que eu acho que em lugar da ilustre ministra Carmen Lúcia ter vergonha, vou repetir, em lugar da ministra Carmen Lúcia ter vergonha, eu e o povo brasileiro é que ficamos com vergonha da prática dela. Tinham uns embargos de declaração em cima lá da decisão, que sabe qual era, que a Carmen Lúcia já tinha votado contra, ou seja, a favor da sociedade, a favor do Ministério Público, para negar a suspeição do Moro. E lá na hora do julgamento, 2 anos depois, a pedido do Gilmar Mendes, ela mudou o voto dela. E 3-2 a favor de ser decretada a nulidade do processo por suspeição do Sérgio Moro. Outros parênteses. Vamos esperar esse Sérgio Bonet, que é o novo procurador da República, que falou bonito no seu discurso de posse, porque na sabatina ele não falou nada, se aproveitasse. Mas já se sabe que ele sempre foi sócio do Gilmar Mendes. Agora, para vocês entenderem a coisa, o Gilmar Mendes é empresário do ramo de escola, tem muitos imóveis, mas o laranja dele é o filho dele, porque ele não pode ter nada no nome dele. E o Sérgio Bonet, esse procurador, sei bem o nome dele, era sócio do filho do Gilmar Mendes, muito amigo dele, vendeu as contas dele por 12 milhões de reais. Esse dinheiro que não corre aqui no Ceará. Todo mundo aqui, os advogados, estão acostumados a pegar Uber, é um advogado dirigindo a Uber, aplicativo, porque não tem renda nenhuma. Nós temos aqui uma multidão de advogados passando necessidade. Eu só não estou no barco, sabe por quê? Porque eu tenho que me sustentar, viu, pessoal? Bom, aí vamos devagar com a louça, né? Vamos devagar. Aí, pronto. Tudo foi calculado. Por quê? Primeiro, o Edson Fachin, que fez palanque para Dilma Rousseff, todos sabem disso. Que ele é caladinho, não diz nada. Mas aquela canetada, mandando anular todos os processos do Lula, foi tudo medido. Por exemplo, vou dar uma explicação a vocês. Vou dar explicação.
Às vezes chega advogado lá no escritório, assim, com problema, para ter esse processo criminal, me diz, olha aqui. Aí o cara foi condenado, por exemplo, a 4 anos e pouco de reclusão. 4 anos e pouco, 4 anos e um meio, vamos dizer. A prescrição é em 12 anos. Porque de 1 a 4 anos prescreve, a partir de até 1 ano prescreve em 4. A partir de 4 prescreve em 8. Com mais de 4 prescreve em 12. Aí o que houve? Vamos olhar a data do nascimento do réu. Aí eu comprovo que no tempo que o réu praticou o crime, ele tinha menos de 21 anos. Já peguei caso que o cara praticou o crime na véspera de completar 21 anos. Aí você vai dizer assim, doutor Heleno, a idade, a maioridade não é 18 anos? Vou dizer para vocês que é. Civilmente, o antigo artigo 9 do Código Civil revogado dizia que a maioridade era de 21 anos. Esse artigo 5º do atual Código Civil diz que a maioridade civil é de 18 anos. Como se isso não bastasse, o artigo 200 é o artigo 127 do Código Penal, artigo 127 do Código Penal, diz que a menor idade penal é de 18 anos para baixo. Mas, para efeito de prescrição, diz o artigo 115 do Código Penal, se, não é 127, não sei, desculpa, é 27, artigo 27, o 26 é quando cai doente mental. Código Penal é o 27. O artigo 127 é de estupro qualificado. Desculpe aí, que a cabeça aqui é tudo decorado, viu, pessoal? O 27 do Código Penal diz que é inimputável o réu quando ele tinha ao tempo do crime menos de 18 anos. Mas, para efeito de prescrição, o artigo 115 do Código Penal diz assim, a prescrição, quando o réu tinha ao tempo do crime menos de 21 anos, ou ao tempo da sentença, mais de 70, é reduzida de metade. Se o sujeito pegou 4 anos e um meio de cadeia, e eu examino que tem um lapso temporal entre o despacho que recebe a denúncia e o dia da sentença, tem mais de 6 anos. O que eu faço? Eu digo, eu me interpor uma apelação. Aí a apelação, de acordo com o artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, é em face de processo do juiz comum criminal. Mas no artigo 600, no seu parágrafo 4º, ele diz que pode o apelante criminal requerer ao juiz a remessa imediata dos autos ao tribunal e lá no tribunal fará as razões da apelação do prazo de 8 dias, artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Aí o que é isso aí? Sabe para quê? Porque se o Ministério Público não apelar, essa sentença está prescrita pela prescrição, pela pena concreta prevista no artigo 110, parágrafo 1º, combinado com o 115. Porque se eu não apelar, ao promotor, esse cara pode... Se eu requerer logo a prescrição, como é que ele requereu a prescrição antes de eu perder o prazo? Aí pode incentivar o promotor a apelar da decisão, aí complica a situação, que pode postular a majoração da pena. Então eu faço isso. Então o que é que fizeram? Nós temos os atos iniciais do lapso prescricional. Fizeram para o Lula. O dia do crime, artigo 111 do Código Penal. Então toda prescrição começa a correr a partir do dia do crime. Quando o juiz coloca um despacho, ele dá inquérito policial de conta fulano tal, iniciado tal,
a tipificação criminal está correta, tal, receba a denúncia. Aí bota uma data. Todo aquele prazo anterior, ele não conta mais para a prescrição. A prescrição começa a correr a partir do despacho que recebe a denúncia. Aí, o artigo 117, inciso 1º do Código Penal, diz: interrompe a prescrição o recebimento da denúncia. Bom, o que foi feito? Que o juiz é incompetente, porque a vara de Curitiba não tinha competência no foro. Aí nós temos de entrar em duas situações. A primeira, que os crimes da quadrilha do Lula começaram em Joinville. Joinville não, em Londrina. Londrina é a jurisdição da Justiça Federal do Paraná. Que a Justiça Federal não é por comarca, é por zona. Olha bem. Mas aí, o senhor Edson Fachin, naturalmente depois da contagem de tempo, os crimes do Lula começaram no dia tal, no mês tal, do ano tal. Se eliminar o despacho e se emenda a denúncia, os 6 anos estão prescritos. Foi o que deu, anulou tudo. Aí aquela negócio de publicar, despacho e tudo, e remessa para Brasília. Quando chegou em Brasília, se tivesse chegado um dia antes de ser prescrita a ação penal, podia ser que a juíza lá de Brasília recebesse a denúncia imediatamente, aí ele perdesse tempo todinho. Mas não deu tempo. Ela disse, decretou a pressão. E eu não gostei de uma coisa. Enquanto o Lula abre a boca dizendo que foi livre de 26 processos, ele não foi inocentado. Se não tivessem calculado o prazo de prescrição para favorecer o Lula, tudo preparado, ele tinha sido denunciado de novo em Brasília e ainda estaria respondendo ao processo. Mas tudo foi preparado. Todo mundo sabe disso. Bom, agora eu estranhei, foi porque igual situação aconteceu com o filho dele. O promotor denunciou porque as provas foram nulas e a juíza deu a decisão que eu não concordo, não. Dizendo que se as provas colhidas contra o pai foram nulas, essas mesmas provas não podem ser objeto de denúncia contra o Lulinha. Não tem nada a ver. Porque a prova vai ser, o mais que podia fazer, não deixe receber a denúncia, manda para a polícia fazer uma investigação. Seria o certo isso. O certo é que o Lulinha ganhava 600 por mês, hoje ele está ganhando uma média de 6 milhões por mês. Um dos mais ricos homens do Brasil. Agora, vocês vejam o que é a situação. Primeiro, quando o Lula deu status de presidente ao Maduro, que ele subiu a rampa do Palácio Planalto, e infelizmente os nossos generais deram continência a um bandido estrangeiro, o Maduro disse, agora vai ser bom, vou tomar como é o nome lá é um lugarzinho lá da... Porque eu vou passar pela estrela brasileira, não tem problema. Aí dá um arranhão entre eles lá. O Lula quer contemporizar aquele negócio todinho, mas aí as Forças Armadas, que não podem aceitar ordens ilegais, ordem ilegal não se cumpre, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, estão em virtude da lei, estão de olho. E agora que a Inglaterra, eu disse na minha live anterior, duas anteriores, se não me engano, que o Reino Unido não ia ficar calado, é igual o caso das Malvinas. Já tem gente do Reino Unido lá preparada e o Maduro está doidinho. Outra coisa interessante do Maduro. O Maduro conseguiu, junto ao Supremo Tribunal da Venezuela, sabe o que ele conseguiu?
que o Congresso Nacional da Venezuela não pode mais elaborar lei nenhuma da reforma tributária. Rapaz, ela é da maior inconstitucionalidade que existe. Sabe por quê? Primeiro, não tem alíquota. Segundo, retira a autonomia do Estado Ceará, por exemplo, artigo 155. Ao Estado compete legislar sobre imposto de emissão causa-mortes, imposto de doação, imposto de PVA, imposto não sei de que, não sei o que mais, circulação de mercadoria. Aí o 156, ao município compete legislar sobre tributo de IPTU, ISS, intervivos, doação, transferência de imóvel intervivos, vendo, né? Tudo em consonância com o artigo 2º da Constituição, que fala da autonomia, independência dos Estados e harmonia dos poderes. Agora, o pior aconteceu de 2 dias para cá. Primeiro, mais uma lei que eu já achava horrível, o nome Desenrola Brasil. Para que desenrola? É porque para desenrolar o Brasil tem que desenrolar primeiro o presidente e seus ministros. 39 ministérios. Os parênteses. Com esse imposto único, todos os impostos estaduais vão para um conselho gestor. O que é esse conselho gestor? Vai ser criado um conselho. O chefe vai ter status de ministro, será o 40º ministério. E os conselheiros vão ganhar um tubo, os tubos à custa do povo brasileiro. Agora, olha bem, quando é agora, vocês sabem que vai ver há muito tempo a desoneração da folha de pagamento de 17 categorias. Porque essas categorias é que sustentam o país. Tem muita renda, muito emprego. Aí foi aprovada uma lei na Câmara Federal e Senado mantendo, por maioria quase unânime, rapaz. O Lula vetou tudo. O Congresso, em sessão conjunta, derrubou todos os vetos. Então a lei do Congresso está em vigor. Veja a falta de respeito, a bandidagem do indivíduo está de Fernando Haddad. Fernando Haddad, ministro da Economia. Ele mandou uma medida provisória com validade a partir de abril. Medida provisória restabelecendo a folha de pagamento sem desoneração. Agora vejam como é que pode a gente acreditar no governo desse pessoal. Olha, é só arrecadar a gastança. O Brasil está fechando o ano com 176 bilhões só do Lula e seu governo. Afora o gasto que teve dos 136 bilhões deixados pelo Bolsonaro. Tá bem? Eu vou explicar a vocês. O artigo 59 da Constituição Federal trata do processo legislativo. Antes, podia ser o decreto do presidente da República, que estava valendo. Hoje não, é assim. Quando é medida provisória, é o Instituto Novo da nova Constituição. O presidente baixa uma medida provisória, ela passa a ser lei imediatamente. Olha bem. E tem a vigência por 120 dias, não podendo haver prorrogação. Se o Congresso não aprovar ou omitir ou rejeitar, ela não tem valor. Só que os efeitos dela começam a partir do dia que ela é publicada no Diário Oficial da União. No caso aí, foi fixado no dia X do mês de abril. Ela vai começar a ter 120 dias a partir de abril. Será um conflito entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Aí fica o Rodrigo Pacheco conversando água, ou examinar se aí, ele tem que mandar devolver essa medida provisória direto para o Fernando Haddad, que ele não pode passar por cima da autonomia do povo brasileiro, que é representado pelos deputados e senadores, rapaz. Não é ministro que vai fazer cocô na cabeça do povo brasileiro, não.
Agora, para terminar, quer dizer, os senhores, vamos esperar o que o comunista Flávio Dino vai fazer no Supremo Tribunal Federal. E também, Lula já está de mala pronta para mais viagens, com a sua não menos inteligente, entre aspas, Janja. Vocês pensem aí no Brasil e distribuiu 70 e tantos bilhões de emendas parlamentares, fundo eleitoral dos prefeitos, que era 2 bilhões, passou para 4 bilhões e 900 mil, 4 bilhões e 900 milhões, fundo eleitoral. E não se iluda, tem muito deputado e muito senador rico, eu não vou repetir 200 vezes que não dá, à custa das emendas, porque devia acabar constitucionalmente com esse troço que se chama emenda, porque restabelecia aquilo que se chama Fundo de Participação do Município. Me mostre aqui em Fortaleza qual foi a obra feita com a emenda parlamentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um alô para o Tony Mazzoli. Vou dar um alô para você, J. Evangelista lá em Itatira, Roberto Gomes, da RadioTVC.com, César Pinho, advogado lá em Viçosa do Ceará, Anastácio de Castro, o Aísio Ferreira, tem mais o Geraldo Sampaio, tem mais, é muita gente. O nosso amigo Alano Maia, J. Lacerda, o Carlos Almeida, lá em São Paulo, o Marcos Niemeyer, Marco Niemeyer, em Juiz de Fora. Para vocês, de todo mundo, eu desejo, primeiro, que o Brasil volte à democracia, que apareça um homem para salvar o Brasil. Segundo, um feliz ano novo para vocês todos, com seus familiares, e que nos livrem, pelo amor de Deus, desses bandidos que querem implantar uma ditadura comunista no Brasil. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, 85 é o DDD 999-453883. Obrigado e feliz ano novo!